E hoje você vai aprender aqui no programa a usar o TIC, o aço Cortem. É um produto indicado para decorar e proteger paredes e ainda remete a um efeito muito bonito. Você quer ver? Esse efeito aqui, ó, um efeito ferrugem. Parece mesmo que isso tudo está enferrujado, não dá nem para determinar o material, mas é uma textura. E é lógico que quem ensina essa técnica pra gente é uma craque no assunto, a designer Ângela Ferraz. Oi, amiga. Tudo bem, Ângela? Ótimo. Eu tava olhando de lá, falei, olha como é chique, né? Luvinhas mais pulseiras. Isso daí. Me fala um pouco dessa textura. Veja só, Claudete, hoje a linha óxido realmente está em alta. E o efeito que remete à ferrugem, ao desgaste natural, é muito utilizado. Também em casa, em residências? Sim, principalmente em fachada. Ambiente interno, mas o que ressalta bastante é fachada. Agora, para ambientes comerciais, não? Fica maravilhoso. Restaurante, Nossa, já imaginou? top. Né? Um barzinho, um restaurante, uma boutique até. Olha que chique, que bonito esse efeito aí, ferrugem. E aí eu trouxe duas ideias de aplicação. Uma é para você fazer a parede completa, como o lado direito, né, a ilustração. E a esquerda é para você criar painéis. E você pode trabalhar painéis com 1,20 m, 2 metros. Vai determinar o tamanho da sua parede para você tramar. Tá vendo, ó, aqui ó, parecem lajotas, né? Isso. Que são o que você chama de painéis, é isso? Isso mesmo. E lá uma parede inteira. Dá para fazer sem essa quebra, parecendo aqui lajotas e ladrilhos, ou assim inteirão. Agora, a parede do estabelecimento, do local, enfim, que vai receber esse tipo de textura, tem que estar como? Uma outra coisa bem bacana, a parede estando a partir do reboco desempenado fino, já pode aplicar. Não precisa aplicar massa corrida, gesso, nada. Nem tá pintada, nada. Não precisa. A ideia é você economizar. Você pula essas etapas e entra com primer, a massa e os reagentes. E direto ao acabamento, né? Custo-benefício. Vamos aprender então. E a Ângela dá cursos por todo o Brasil. Tem algum próximo aí, Ângela? Tem sim. Dia 25, Guanambi, Bahia. Nós vamos estar lá aplicando, né, apresentando de forma gratuita um curso, um workshop. Inclusive, eu estive em Sergipe, Aracaju. Josi Aragão mandou um beijo. Gente, vocês precisam... ela me pegou e falou assim, manda um recado para a Claudete. Ela aprendeu várias técnicas com você, ela é expert e assim, ela é super sua fã. É fã do número 2, porque eu sou a 1. Josi, um beijo para você aí em Sergipe, essa terra tão bonita, esse canto tão lindo do Brasil. Vamos fazer? Ok, vamos lá. Aqui eu tenho a minha parede, né? Esse painel representa a minha parede. Eu sempre costumo orientar a utilizar a fita crepe. Por quê? Eu preciso proteger as minhas paredes laterais, o meu rodapé e a minha moldura, o meu teto. Nossa, eu nem sabia que existia azul. Que bacana agora, hein? Essa é a mais, é a que tem mais, eu particularmente gosto mais para trabalhar em obra, porque ela tem melhor aderência. Tem além de melhor aderência, dá para ver certinho. Sim. Tem as convencionais, mas essa é muito boa mesmo. Depois que eu coloquei a fita, né, em toda a minha parede, nas laterais, não na parede que eu vou aplicar, nas laterais eu vou entrar com primer acrílico. Tá. O primer acrílico, ele vem em galão ou balde e você prepara antes com a diluição. No meu caso aqui, eu já preparei. Tá, e já tá tudo explicadinho aí no balde, né? Isso, pra como você aplicar. fazer essa diluição. Isso. Você vai usar, para aplicar o primer, você pode usar ou um rolo de lã, como eu estou usando aqui, ou um de espuma. Fica a seu critério. E esse primer da Textura e Companhia tem também várias tonalidades? Sim. Dependendo do efeito que eu quero, ou do fundo que eu quero, eu já entro com ela. Isso mesmo. No caso dessa textura aço Cortem, o primer é um marrom Cortem. Tá. Mas existem outros que, de acordo com o kit, tem uma variação do primer. A cor do primer com a cor da massa. Olha, a Ângela frequenta os meus programas há muito tempo. E esse... E esse daqui, eu nunca, ao contrário, é um quadro que eu gosto, porque eu acho que é um artesanato muito prático, né? Porque você utiliza, vira profissão, você ganha dinheiro com ele. Mas o cheiro... Porque, às vezes, nós que fazemos televisão, tem alguns artesanatos, né? Que o cheiro é muito forte, as pessoas conseguem trabalhar com aquilo. E a gente que fica aqui no estúdio, trancado, eu que tenho rinite, então, sofro muito. E uma coisa que eu reparei, que esses produtos da Textura e Companhia, não acontece isso, né?
Não, é baixo teor em odor. A gente se preocupa muito na questão qualidade e o odor. Porque prejudica mesmo quem tem sinusite, rinite, essas coisas, logo já ataca. A gente tem que pensar assim, eu posso fazer um ambiente comercial, que é um ambiente aberto, como também eu posso fazer um dormitório. Pensa no cheiro, né? Então, eu também tenho rinite, eu tenho esses problemas respiratórios. E eu que trabalho com isso, eu não tenho problema com esse material. E olha só, Claudete, aqui eu estou aplicando horizontal e vertical. Não tem problema, porque é um fundo. Se eu estivesse aplicando uma tinta, se eu estivesse fazendo uma pintura, aí sim eu teria que fazer apenas um movimento para não deixar demarcação. É uma demão? Uma demão, olha só a cobertura desse... Cobriu super bem. E quanto tempo demora para secar? Em torno de 2 a 4 horas. Tá, você já trouxe aí um seco? Sim, eu tenho aqui um painel aplicado, já com primer seco. E ele já está preparado. Tá. Bom, se eu for fazer uma parede uniforme igual a nossa ilustração à direita, eu já aplico a massa e dou continuidade. Se eu desejo fazer um painel, o que eu faço? Eu meço a minha parede e vou criar demarcações nas laterais. Vamos supor que eu queira trabalhar com um painel de 10 centímetros, que não é o caso. Eu faço uma demarcação ou com a ferramenta ou com um lápis. Então, eu vou fazer demarcação pelas laterais. Para dividir essa parede? Sim. Fiz as minhas demarcações. Vou usar agora uma ferramenta chamada desempenadeira. Essa ferramenta eu sempre comento, porque a gente está falando com todo mundo do profissional ao leigo, né? Sim. Então, eu sempre recomendo que proteja as laterais da ferramenta. Isso aqui a gente compra em papelaria, quando não vem com a ferramenta. As minhas ferramentas super duram por 2 motivos. Primeiro, eu cuido protegendo as laterais, porque se você bate, ela acaba abrindo um dente. Prende o dentinho. Então, isso protege. Você pode jogar para lá e para cá que protege. Segundo, é a limpeza. Quando você trabalha com uma ferramenta limpa, você não transfere pontos de ferrugem para a massa, não estraga a massa. Então, dura a ferramenta e o seu trabalho fica bom. Massa, vamos lá. Agora eu vou começar a aplicar a massa Cortem. Então, eu já preparei a minha massa. Que já vem nesse tom, né? Isso. Essa massa tem tanto em galão, essa massa somente em balde, galão é só para nossa aulinha, né? Eu diluí essa massa de acordo com o recomendado na etiqueta. E preparei. Como saber, assim, quanto que eu coloco de massa? Quantos milímetros tem a textura? Para não errar, assim, que dica você dá? Então, qual é a dica? Cada efeito que você deseja fazer é uma espessura. Tá. O ideal é que você aplique... Se eu deixar uma camada muito grossa, ela fica feia e eu vou gastar mais material. Então, eu tenho que fazer render. Então, o que eu faço? Eu aplico uma camada que cubra. O suficiente para cobrir. Isso. Esse barulhinho da ferramenta, você já sabe que ela está entrando no alinhamento, no limite dela. Entendeu? Então, eu sempre começo numa das laterais da parede, de cima para baixo, porque se eu aplico de cima, de baixo e começo a fazer o meu efeito, quando eu terminar lá em cima, no teto, a parte de baixo pode sofrer alguns respingos, né? Pode receber alguns respingos e acaba estragando. Então é melhor de cima para baixo. Então, olha, eu vou desempenando. A massa. Por que eu falei do meu painel eu apliquei a massa e na moldura de gesso eu apliquei só o reagente, primer e reagente? A massa, acho que atrapalha, né, eu falar e o barulho? Não, pode fazer. A massa, ela cria uma película na parede. Então, depois que ela estiver seca, ela cria uma película chamada hidrorrepelente. Então, numa parede externa, a água vai bater e vai escorrer. Diferente de eu só entrar com o reagente, apenas o reagente. Certo. Então, o reagente você poderia entrar só com ele, se no caso fosse para um quarto, por exemplo? O reagente, na verdade, você até pode utilizar ele externamente, mas por questões de durabilidade, vida útil, o ideal é usar massa e reagente. Então, olha. E essa massa que você está colocando, ela demora quanto tempo para secar? Para eu entrar com a próxima etapa, de 12 a 24 horas, de um dia para o outro. Tá.
Eu vou sair e eu volto daqui 24 horas, ok? Só para ilustrar um detalhezinho, ó. Depois que eu desempenar a massa, eu tenho que esticar ela toda para baixo. Porque o aço cortem, o efeito, ele dá aquele aspecto escorrido. Olha, eu venho puxando e eu vou removendo o excesso, Claudete. Porque esse excesso volta para o meu galão, para o meu balde, e eu reaproveito. Olha só. E aí deixa toda esticadinha para baixo, né? Isso mesmo. Eu já volto aí. Vamos continuar então com a Ângela. Ai, 24 horas depois. Vamos continuar o trabalho aí. Uma dica. Se eu quisesse só fazer a ilustração parede completa, aguardo 12 a 24 horas. Se eu quero fazer a minha paginação, eu vou observar a massa. Na medida que ela for secando, eu vou fazer o teste do toque. Se ela não grudar e ela afofar, então ela está no ponto de eu riscar. Eu só não consigo riscar se ela estiver seca. Então, o que é o risco? É a mesma técnica da textura madeira que a gente já ensinou aqui, lembra? Então, eu faço as demarcações, aí eu uso uma régua, essa utilizada em obra, né? Posiciono numa extremidade onde eu marquei, na outra, a massa semi-úmida, né? Ou semi-seca, como queira. Eu venho com uma chave de fenda e risco. Abro o caminho em todo o meu painel. Tanto na horizontal como na vertical. Tá certo. Limpo as rebarbas que surgiram da massa e começo a aplicação. Com um pincelzinho. Um pincelzinho mesmo já sai. Sim. Aí deixa terminar. Isso. Para secar. Bom, reagente. Os reagentes, para fazer esse trabalho, eu usei o aço cortem, cinza e laranja. O que é um reagente, Ângela? Reagente é o que faz a mágica acontecer, né? Ele transforma a massa, que já tem um efeito parecido com ferrugem, ele dá o tchan, o pulo do gato, enfim, ele acende, né? Então, aqui eu usei duas cores. O padrão, como é muito particular a técnica, o padrão é você diluir 3% de água e mexer. E aí você cria a técnica que você quer. Essa em especial, aqui, a segunda técnica que a gente desenvolve aqui no aço cortem, eu fiz o seguinte. Cada painel eu vou trabalhar uma cor. Então, eu umedeço, então até dá para ver a hidrorrepelência. Caso eu não queira umedecer direto, eu pego um potinho com água, mergulho o pincel. Aí eu começo com o laranja. O laranja, o que eu vou fazer? Eu vou esfumar. E por que você tem que umedecer? Porque a ideia é assim, se eu aplicar ele diretamente, ó, vamos falar aqui, eu quero pintar ele por igual. Ele vai cobrir toda a minha massa. Então eu quero dar um ar que a ferrugem, o laranja, ele aflorou. Então, se eu tenho uma esfumada com água, ele vai ficando suave. E quando ele seca, ele entra na textura e aí a parte do marrom, ele ressalta. Então, intensifica os pontos que eu carreguei mais e onde eu diluí fica mais suave. Então, a primeira etapa de aplicação do reagente é essa. Eu posso dar uma pincelada, lembrando que isso é muito particular, cada um tem a sua técnica. Essa é uma das que você pode aplicar. Então, olha, eu intensifiquei uns pontos, tá bem primário, né, a aplicação. Mas para fora de casa isso é bom, hein? Porque a água não fica mesmo, escorre, hein? Então, protege, né? Custo-benefício. Fachadas, né? Aqui eu fiz uma situação, lógico que eu não vou parar por aqui, mas eu posso inverter como são painéis, enquanto dá um tempo de secagem eu posso vir com o meu outro painel, que é o quê? Eu entro com o cinza. Eu posso fazer esse mesmo esquema, porque eu vou brincar com as intensidades do meu cortem, das minhas chapas. Então aqui, o cinza, ele realça o quê? A chapa do aço, enquanto o laranja, a ferrugem. Então, eu posso fazer essa brincadeira. Ou eu posso fazer tudo primeiro laranja e vir com o cinza. Isso é muito questão de você treinar em casa e ver o que te agrada, o efeito que te agrada. E assim vai. Até aqui, algum segredo? Não. É muito simples, não é? Sim. Então, eu posso intensificar em um lugar, lembrando que eu tô com fita, passei a massa, não tem problema, depois que eu tiro a fita, vai ficar certinho. Vai ficar um bom acabamento. Fiz a primeira etapa, então eu posso brincar, ou começo com laranja ou com cinza. Aí eu venho com uma espátula,
No caso do laranja, eu vou espatular cinza. Então, eu escolho os pontos aleatórios e puxo. Certo? Isso. E aí, com uma esponja de lavar roupa, eu vou fazer a união dessas cores. Para dar o quê? Dá a impressão que aqui era uma chapa onde o laranja, que é a ferrugem, aflorou. E sempre se eu quiser fazer esse movimento na vertical, também fica legal, porque é o ar de escorrido, né? Se você contemplar um ferrugem, ele tem esse aspecto de escorrido. Entendeu? Entendi. Fica perfeito, né? Eu achei que ficou claro. Então, eu volto e ó. Joga mais um pouco do cinza, a cor da chapa. Isso. E assim eu posso fazer, né? O fundo que for laranja, eu faço com Ela essa... muda um pouquinho de cor quando seca? Sim. Para a pessoa em casa saber? Sim. O laranja com cinza dá um levemente amarelado, cria uma terceira cor. Aí tem um pulo do gato, que é o efeito de flocado, né? Que a ferrugem salpicou. Que é o quê? Eu posso usar um rolinho desse. Ó, muitos conhecem esse tipo de rolo que é para aplicar a textura rolada. Tem maior, lógico. Eu gosto do pequenininho, porque o pequenininho dá a impressão que, ó, olha só, a terceira vai abrindo uma outra cor, ó. Sabe aquele ferrugem que aflorou na chapa? E aí você pode aplicar esse rolinho rolando na parte do laranja. Se você quiser ir para o cinza, vai também, para ficar algo bem sutil. E a mesma coisa é o quê? É a proposta de fazer com laranja, ó. Inverte a espátula, vem com laranja. Aqui a gente tem uma outra situação. Enquanto o ferrugem aqui já tomou conta, perdemos a nossa parede pro ferrugem, aí né? Começando. Aqui tá começando a aflorar. Então você pode brincar. Por isso eu gosto dos frisos, porque os frisos me dão liberdade de criar. E se eu tivesse numa parede, eu ficaria um pouquinho mais limitada nessa criação. Olha que bacana. Você pode deixar mais intenso o centro, esfuma as laterais. Então, vai da sua criatividade. E se você faz o painel, você faz assim mesmo? Ou você faz tudo de uma cor para depois aplicar a outra? Ou você vai fazendo variado mesmo? Então, aí... Uma o fundo escuro, na outra o fundo laranja. Se não for com as divisórias, aí vai do que eu gosto. Aí eu quero um laranja, eu quero um efeito mais aceso, então vou começar com laranja. Não, eu quero que a minha chapa ressalte mais e os pontos de ferrugem sejam mais sutis. Então eu começo com o cinza. E aqui então dá para mudar? Dá, você pode brincar à vontade. E é isso, ó. Aí você pode aqui dar... Fácil. Simples, não é? Prático. E distrai, né? É uma que nós terapia. estamos aqui, não estamos vendo nem o tempo passar. Deixa eu dizer para vocês aqui, primeiro agradecer a Ângela, né, que está sempre presente aqui no nosso programa. E vou deixar aqui o site onde você entra em contato com ela e com a Textura e Companhia. É www.texturaecompanhia.com.br. Você pode ligar para se informar. Se não está encontrando aí na sua cidade, na sua loja de confiança, informe, tá? Ou ligue para saber qual é o endereço mais próximo onde você encontra essas texturas e esses reagentes. 11 São Paulo, 2511-4611. 11-2511-4611. Ou acesse o site Textura e Companhia, como eu falei, .com.br, e tem Instagram também, que é @Textura e Companhia, tá bom? Ô Ângela, eu achei tão lindo esse efeito, viu? Eu acho que vai fazer muito sucesso em casa e até para empreendimentos, né? Para você que tem uma loja, um restaurante para fazer, vai ficar bem bacana, gastando muito pouco. E dura quanto tempo?
no mínimo 5 anos. Os reagentes você pode estar reaplicando anualmente por conta, né, da poluição ambiental, se for um ambiente externo. Ambiente interno, eu tenho há mais de 8 anos, revestimentos em casa e está intacto. E tem que limpar com alguma coisa, não? Não. Nem precisa? Não, só quando for fazer uma manutenção. Vamos supor que eu queira repintar a minha parede. Aí faz uma lavagem técnica, uma lavagem mais aprofundada para remover impurezas e entra com o reagente novamente. Um beijo, querida. Obrigada, viu? Eu pela presença. Alô, Bahia, ela tá chegando. Qual é o nome da cidade? Guanambi. Guanambi, Bahia.